Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição, e como prometido na passagem do primeiro para o segundo bloco, vamos conversar agora com Fernando Freitas, engenheiro, auditor fiscal, já da casa aqui da Potiguar Notícias, e com Rivaldo Fernandes, que é presidente do Diretório Estadual do Partido Verde, e a gente vai conversar sobre política com P maiúsculo na pandemia e para 2022. Muito boa tarde, senhores. Fernando, Rivaldo. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Rivaldo. Eu gostaria de iniciar esse programa me colocando solidário a todos os doentes do Rio Grande do Norte que estão vivendo esse drama da Covid-19. Em especial ao nosso amigo Pinto Júnior, que é o grande líder do Potiguar Notícias, desse canal de comunicação que é muito forte no estado do Rio Grande do Norte. Então, fica aqui a nossa solidariedade à dona Irandê e aos seus familiares pela plena recuperação do nosso amigo Pinto Júnior. Eu queria também mandar aqui um abraço caloroso ao pessoal da Liga contra o Câncer, os médicos, amigos, Edilmar, o Aldo, que é o presidente, a doutora Jane, doutor Maciel, amigo da família de muitos e muitos anos, e o doutor Roberto Salles. Esse pessoal tem feito um trabalho espetacular no combate aí na assistência aos doentes de oncologia, do câncer, e também auxiliando nessa questão da Covid-19. Um grande abraço aí para todos vocês. Ainda na linha dos nossos abraços, eu gostaria aqui de dar uma boa tarde especial para a equipe de segurança aqui do IMARE, pessoal muito prestativo, né? Estamos aqui com o Clécio, o Zabaro, o Oziel, o Franklin, né? o Gledson, o Flávio, o Ronaldo e o Giovanni. Então, essa turma aí, um grande abraço para todos vocês. Sou todo aqui, estou muito ansioso para bater esse papo descontraído com o nosso amigo Rivaldo Fernandes, sobre a política no Brasil e sobre a política no Rio Grande do Norte. Rivaldo, seja muito bem-vindo, suas considerações iniciais. Uma boa tarde para todos. Em primeiro lugar, nossa solidariedade àquelas famílias que perderam seus entes queridos aí nesta pandemia. Eu que fui acometido, né? Estive hospitalizado, mas já estou totalmente recuperado. Inclusive, já tomei as 2 doses necessárias ao cuidado. Mas continuo cuidado, porque esse vírus ninguém conhece ele direito. A gente não sabe exatamente, a ciência ainda está estudando. Já temos um protocolo de tratamento, mas ainda nós não aprofundamos. Eu acho que a ciência ainda, apesar de muitas pesquisas, tem mais de 2.000 pesquisas sobre o vírus, mas nós temos que aguardar aí o amadurecimento da ciência acerca dessa pandemia, que é gravíssima. Parou a economia mundial, chegou no Brasil numa hora em que o Brasil estava numa recessão já, um nível de desemprego altíssimo no Brasil, e com a pandemia isso potencializou. Hoje nós estamos com um nível de desemprego na faixa aí 14, 15 milhões, é uma coisa absurda para um país como o nosso, que tem uma juventude que está desempregada, que não está entrando no mercado de trabalho, né? Nós temos um índice de inflação já correndo o salário dos trabalhadores, daqueles que continuam trabalhando, né? Você vai para o supermercado e vê aí o preço do ovo, o preço do arroz e do feijão, e vê que a inflação está corroendo ainda mais o valor do parco salário pago ao povo brasileiro. Então, a pandemia veio assim para... E ainda tem gente que quer, como no caso do governo federal, no governo do presidente Bolsonaro, minimizar os cuidados que os médicos toda hora estão colocando, minimizar a crise, é uma crise absurda. Eles estão falando em reformas, né? Reforma trabalhista veio para gerar emprego, não gerou nada de emprego ainda. Agora vem a reforma tributária, que é um assunto que você, meu caro,
domina muito bem e vamos seguir para o nosso debate. Agora, Fernando e Rivaldo, só para a gente colocar também o nosso público aqui no nosso debate, só para a gente explicar essa proposta aqui, não temos hoje, eu já imagino a resposta de vocês, mas não temos hoje essa política com P maiúsculo, seja em âmbito local, seja em âmbito nacional, que a gente tem uma política com P minúsculo, queria que vocês explicassem. Otávio, na realidade é assim, a gente precisa exercer o nosso direito da cidadania e fazer a política voltada para os resultados. Em primeiro lugar, sem ódio. Não precisa de ódio. Eu não preciso odiar aqueles que pensam diferente de mim. Segundo, não precisa de intransigência. A política é uma arte de construir consenso em cima de ideias diferentes. Eu acho que esse é o grande barato, né? A grande chamada da política com P maiúsculo é isso. É você, dentro de um ambiente de diversidade de opiniões, você construir soluções, você construir caminhos que possam unir a todos. Isso aqui é a arte da política com P maiúsculo. Eu gostaria de dar uma materialidade sobre a questão da conjuntura nacional que o Rivaldo começou a falar, mas eu gostaria, Rivaldo, de saber qual a expectativa do Partido Verde com relação a essa CPI da Covid-19. Nós estamos hoje com mais de 438 mil brasileiros mortos, com uma velocidade de vacinação muito lenta. Nós só temos 18% da população brasileira vacinada com a primeira dose e apenas 9% vacinada com as 2 doses. Então, isso é muito pouco. A imunidade de grupo, que eles chamam também de imunidade de rebanho, segundo os especialistas, os cientistas e os médicos, só vai ser atingida inicialmente essa imunidade de grupo quando a vacinação das 2 doses alcançar pelo menos 30% da população adulta no nosso país. Estamos muito longe disso aí. E existe hoje uma CPI para apurar responsabilidades. A gestão pública é norteada por princípios constitucionais, que são os princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, né? E tudo isso aí precisa ser apurado nessa CPI da Covid. O governo cumpriu com suas obrigações com relação à compra das vacinas, o governo cumpriu com suas obrigações com relação a incentivar o distanciamento social. São perguntas que a gente precisa ter, né, lá no Senado, para as autoridades competentes e que precisa, sim, serem apuradas essas responsabilidades. Eu não tenho dúvida, Rivaldo, Otávio, de que daqui mais alguns meses, se a coisa continuar, principalmente a vacinação lenta como está, nós vamos chegar a 500 mil, 600 mil mortos no nosso Brasil. Isso é uma lástima. Rivaldo, qual é a expectativa do PV com relação à CPI da Covid-19? A nossa expectativa é que avance no sentido de responsabilizar aqueles que, com ações, com ideias e com comportamento, não contribuíram para o combate efetivo ao vírus. Nós sabemos que, e você viu o depoimento do diretor da Pfizer, que muito me chamou a atenção. A Pfizer colocou à disponibilidade do Brasil milhares e milhares de vacinas, e o governo brasileiro fez de conta que não estava escutando, fez de conta que não tinha uma crise tão grave. E aí, essa lentidão e esse desprezo vitimou milhares e milhares de pessoas. Isso não pode continuar. Você colocou bem a questão
de que tem que ter 30%, eu torço para que haja uma reversão, que o governo possa construir um elo com as empresas que têm as vacinas para tirar o atraso. Mas isso não inocenta a responsabilidade daqueles cujas atitudes deram origem a milhares e milhares de mortes. Porque se nós tivéssemos a vacina no início da crise, o quadro brasileiro já era outro, não tinha morrido tanta gente. Mas é grave. Eu fico assim, refletindo, meu caro, sobre o Congresso brasileiro. Em qualquer país mais sério, mais digno, já teria resolvido isso com impeachment. Como é que 400 mil mortos não diz nada para um Congresso? Agora que o Senado está começando a apurar, mas é muito tempo perdido. E eu fico receoso de que esse Congresso não possa, pela sua fragilidade, pela sua subserviência, resolver esse problema dos brasileiros. E além Fernando, desculpa. Pois não, além dos mais de 400 mil mortos, o que já seria uma catástrofe por si só, são as ações reiteradas do Bolsonaro com negacionismo, incitando a população a se aglomerar, não dando exemplo em nenhum momento. Então, o que o Rivaldo falou é absolutamente plausível. O impeachment já era para ter sido consolidado há muito tempo. Pena que o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara, não tenha levado os inúmeros processos de impeachment para frente, né? Isso. Eu tenho dúvida se o impeachment hoje ele seria a resposta para a nossa sociedade. Eu acho que a gente tem um Congresso Nacional muito dividido. O governo federal, o governo Bolsonaro ainda tem uma base de sustentação muito forte e eu acho que talvez o impeachment seja uma coisa que não vai resolver a situação no momento agora. Eu acho que tem que buscar responsabilidade. Rivaldo disse muito bem. Como, por exemplo, inclusive a responsabilidade do presidente. O Ministério da Saúde gastando milhões e milhões de reais com publicidade para o povo usar máscara, para se evitar as aglomerações, para se fazer higienização das mãos sempre com álcool gel, com lavagem de sabão, e o presidente, ao mesmo tempo, incitando a população a romper com a necessidade do isolamento social, como se, por acaso, a gente já estivesse com um nível de vacinação, como, por exemplo, os Estados Unidos, que já vacinou mais de 50% da sua população adulta, como Israel, como Portugal, que está agora abrindo novamente suas fronteiras, inclusive para o turismo. Estamos longe disso aí. Eu acho que tem que haver a responsabilização e serem punidos, né? Por exemplo, um ministro, o Pazuello, ele deixou um ofício da Pfizer dizendo que tinha vacinas, milhões de vacinas à disposição dos brasileiros, 60 dias engavetadas. Isso foi dito na CPI por um ex-ministro, pelo secretário lá da comunicação. Então, esses são fatos muito graves que devem ser apurados e que devem ser, sim, os culpados responsabilizados, inclusive criminalmente. Rivaldo, eu queria também avançar nessa questão econômica. O governo federal, no ano passado, criou alguns programas de apoio ao micro e pequeno empreendedor, de manutenção do emprego, renovou agora, devido à pressão popular, alguns desses programas, mas com um orçamento muito pequeno, apenas 15 bilhões de reais. Renovou o auxílio emergencial para 40 milhões de brasileiros, mas com um valor médio de R$ 250. Insuficiente para bancar e evitar a fome de milhões de brasileiros que hoje estão nas ruas, nos sinais, nos semáforos, fazendo de tudo para ganhar o pão para a sua família naquele dia. Eu gostaria de saber, Rivaldo, o PV,
não faz um coro também, junto com os partidos de centro-esquerda, para a formulação de um plano nacional de recuperação da nossa economia, com investimentos públicos e privados, para poder a gente salvar e tirar a população do desemprego e do desalento. Porque pior do que 15 milhões de brasileiros hoje desempregados, são 20 milhões que estão desalentados, sem esperança de voltar a produzir, se encostando cada vez mais nos programas de transferência de renda para poder não morrer de fome. Qual é a visão do PV com relação a essa elaboração desse plano de salvação da nossa economia e de recuperação dos postos de trabalho em nosso país? Vou me reportar à crise de 1929, que foi a segunda maior crise sistêmica do capitalismo, e um cientista, um economista, John Maynard Keynes, deu a solução. Enquanto o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, só gere a economia com a tesoura na mão, cortando, o Maynard, que é um economista, na época disse, não, a saída para a recuperação da economia é um bloco de investimentos públicos na construção de estradas, na construção de hospitais, de escolas, postos de saúde. Não tem outro remédio. O presidente americano também já entendeu isso e já liberou verba considerável para a economia norte-americana. Nós temos que seguir por ali. Nós temos que ter um bloco de investimentos públicos, construção de casas, sobretudo, e aí tem um déficit enorme de casas populares do povo brasileiro. Vai chegar por aí. A construção civil é um setor que puxa outros, puxa de tinta, puxa de cimento, né, prego. Então, o governo precisa entender que a economia é feita por pessoas, pelo trabalho. E agora nós temos um volume muito alto de desemprego por conta dos investimentos. Mal dá, ele dá migalhas. O problema de transferência de renda chegou atrasado, não sei se você lembra. O povo ficou não sei quantos meses sem receber nada e veio pouco. Um volume insuficiente e não dá para fazer uma feira do meio para uma família de 4 pessoas. Então, está tudo errado. Nós precisamos a nossa posição é que nós temos que lutar por um bloco de investimentos para pequena e média empresa, para que isso, chegando na ponta, possa minorar a situação do desemprego do nosso povo. Acredito que... Aí você poderia perguntar, e cadê o dinheiro? Nós temos um volume de dólares guardadinho, não é? Nós temos. Por que não pega aí 10% desse dinheiro? Nós pagamos quase o quê? Quanto para a dívida externa, de serviço da dívida externa? Beira aí aos 50%. Dinheiro existe. Falta um governo sério, popular, um governo que possa olhar a necessidade da população e não somente os lucros dos grandes bancos, dos grandes agentes financeiros, das grandes corporações que comandam a economia, e dizer e decidir tirar o povo brasileiro, que não merece esse sofrimento tão grande e tão perverso. Rivaldo, nós temos uma proposta, quando eu digo nós, é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Nós temos uma proposta de reforma tributária solidária. Parte desses recursos que seriam investidos dentro de um plano de recuperação da nossa economia e dos postos de trabalho poderia vir da reforma tributária e solidária. Para você ter uma ideia, nós temos uma proposta de alteração do imposto de renda, que não precisa, inclusive, de reforma constitucional, é apenas uma lei ordinária para alterar a tabela do imposto de renda. Aumentar a isenção para quem ganha até R$4.000, é absurdo. Um assalariado que ganha hoje acima de R$1.800 já teve que pagar o imposto de renda na fonte. Isso é um absurdo. Aliás, isso foi uma das promessas
meu caro, deste governo, de alterar a tabela de imposto de renda. Está morto, está morto. Está morto, está morto. Calou. Está morto. Nós estamos propondo, Rivaldo, na questão ainda do imposto de renda, o retorno da cobrança na hora que as empresas fazem a distribuição de seus lucros e de seus dividendos. Isso poderia, na hora de taxar, né, a declaração do imposto de renda dos grandes executivos nacionais, e não são poucos, são muitos, Rivaldo. Isso poderia gerar uma arrecadação anual de aproximadamente 80 bilhões de reais. Tá? 80 bilhões de reais. Nós precisamos, Rivaldo, fazer uma reforma tributária e toda eleição, os candidatos a deputado federal e a senador vão, nos seus estados, defender essa reforma tributária. E ela faz 22 anos que está parada ou com muita pouca movimentação no Congresso Nacional. A gente está esperando agora essa porta de oportunidade, em função, inclusive, de se desviar as atenções da CPI, da Covid, para poder fazermos agora a reforma tributária necessária. Mas o governo federal só quer juntar 3 tributos federais. Isso não resolve. Tem que se mexer, tem que simplificar, modernizar, mas tem que mudar a estrutura, desonerar a cobrança no consumo e na produção e aumentar a cobrança no patrimônio e na renda, principalmente. Aliás, os bens e os serviços, isso é criminoso, isso é perverso. O povo que compra arroz, feijão e carne, e que a cesta básica tem um certo benefício, esse benefício também é para os ricos. Igualmente, eles não têm esse direito, não deveriam ter esse direito. Outra coisa, eu não entendo como é que você, empresário, que recebe dividendo, não paga imposto no Brasil. Nos Estados Unidos é acima de 40%, na Europa, em média, é isso também. Quer dizer, você é isento, o dividendo, né? Ele é isento de imposto de renda. Por quê? E porque eu, trabalhador, sou professor, né, ganho um pouco mais do que o salário mínimo, aí tenho que pagar imposto de renda, logo na conta, inclusive. Isso é de uma crueldade com relação a essa carga tributária que nós não podemos mais aceitar. É necessário simplificar, sim, porque evita essa burocracia enorme, né, que as empresas enfrentam, que as pessoas enfrentam para pagar imposto. Tem que dar igualdade de acordo com a renda, taxar quem ganha mais. Taxar quem ganha mais. Daí surge o dinheiro para a transferência de renda, não é? Para o investimento E tem um outro fator, Rivaldo, que eu gostaria de colocar, que é necessário a gente fazer, dentro do debate sobre a reforma tributária, um novo pacto da federação. Você sabe que 60% do que é arrecadado no país fica com a União. Mas todos nós sabemos que as políticas e as demandas sociais estão nos municípios e nos estados. Deveríamos aproveitar esse debate sobre a reforma tributária e acabar com a história da política do Pires na mão. Você viu ontem, estava aqui no estado do Rio Grande do Norte, com cobertura da imprensa local, o ministro Rogério Marinho trazendo ordens de serviço para as prefeituras aqui no estado. Muito bem, beleza. Só queríamos que viesse muito mais. Mas a gente teria que fazer esse debate dentro da reforma tributária para melhorar a distribuição e aumentar a distribuição dos impostos arrecadados para os estados e União, para que façam, assim como nos Estados Unidos, todo mundo aqui gosta, né? Quer dizer, a maioria das pessoas vê os Estados Unidos como um estado moderno, um estado progressista, um estado desenvolvido, né? A segunda maior economia, a maior economia do mundo, brigando ali com a China, né? Mas a gente não quer copiar, por exemplo, a federação, né? A força dos estados americanos na sua federação. Isso é que tem que ser copiado também.
e a gente acabar em parte ou em muita parte com essa política dos pires na mão, os prefeitos terem que correr a Brasília ou terem que ficar rezando para que um ministro venha aqui no nosso estado para trazer investimentos, né, para os seus municípios. O que é que você acha disso? Fundamental esse debate, fundamental. Acho que a maioria dos recursos deveria ir direto para os municípios, que é onde o cidadão está lá, na pressão em cima dos prefeitos. Outra parte considerável, os estados. Inverter. Menos Brasília e mais Brasil. Outra promessa, né? Outra promessa do governo federal. Mas esse slogan é da campanha presidencial do PV. Ele copiou do PV, isso aí. Foi? Ele copiou. Sempre na campanha presidencial do Eduardo Jorge, está lá no nosso programa, e ele copiou. Ele gosta de copiar. Rivaldo, deixa eu pegar um gancho aí. A eleição para 2022, que a gente está caminhando para os últimos 15 minutos do nosso programa. A eleição para 2022. Será que vamos ficar novamente reféns da polarização de Lula contra Bolsonaro? Ou será que os partidos de centro-esquerda vão ter a maturidade de tentar construir, né, um plano de salvação nacional, um projeto de salvação da nossa nação e costurar, né, uma grande frente, né, para a gente derrotar de vez, né, o fascismo, a negação da ciência, a negação do valor da vida. O que é que o PV está vendo com relação às eleições de 2022 no âmbito nacional para presidente, bem como também aqui no âmbito do Rio Grande do Norte? O PV sempre, desde o ano passado, que tenta construir essa frente ampla, que é o instrumento que os trabalhadores mundialmente sempre utilizaram para vencer o fascismo. Está lá o exemplo de Portugal, o exemplo da Espanha, da própria Alemanha. A gente discute essa tese há mais de um ano e tenta implementar. Temos reuniões conjuntas com vários partidos. Entretanto, o ressurgimento da candidatura do Lula, o centro político brasileiro sofreu um derretimento, não é? Agora nós temos que repensar isso, se é correto caminhar e marchar com a frente ou se incorporar as nossas teses na figura do Lula, que tem uma ampla representatividade, uma ampla inserção nas camadas mais pobres da nossa população. O Lula já mandou um recado, né? O primeiro discurso dele após a absolvição, não foi absolvição, né? Mas após a anulação dos processos e dos julgamentos dele, no caso do triplex, né? Ele já mandou um recado para o centro e, ao mesmo tempo, à esquerda. Ei, eu quero compor com o centro. Nós precisamos chamar, né, o centro, que está lá, pessoas do PSDB, que está lá PTB, que está PDT, né, que está o PV, quer dizer, que é mais o centro-esquerda, mas também estão dentro desse, vamos dizer, desse conjunto de forças políticas que se colocam ali entre o centro e a esquerda. Agora, Fernando, brasileira. Desculpa interromper. Agora, é possível pensar, até para colocar o Rivaldo também para responder, é possível pensar nessa frente ampla sem a participação do Ciro Gomes, tendo em vista que o Ciro Gomes e o Lula não se bicam, o Ciro Gomes faz ataques reiterados ao Lula sempre que pode? O que é que tu acha, Rivaldo? Eu acho que essa briga de Ciro Gomes e Lula, eu acho benéfica, eu acho maléfica no momento. No momento em que nós temos um inimigo comum, que é o neonazista, nós temos que estar juntos, eu acho, é a minha opinião. E acho também que tem uma ausência aí, no espectro político, de forças revolucionárias, daqueles que pensam um mundo pós-capital. Eu acho que essas forças não disseram para que veio ainda. Né? O mundo está aí, mas só temos política de conciliação de classe, nós só temos a política aí com representantes, vamos dizer assim, das classes médias,
e da burguesia nacional, se é que ela ainda existe, burguesia nacional, mas nós não temos ainda, no campo revolucionário, uma proposta que possa ser colocada em nível de Brasil. Ivaldo, nós estamos aqui num debate sobre política com P maiúsculo. Eu aprendi, assim como você, lá atrás, né? E que antes de você discutir nomes, você tem que discutir um plano, um programa de governo. Isso é que é política com P maiúsculo. O que vai nos unir é justamente essa capacidade de produzir coletivamente, chamando trabalhadores, empresários, profissionais liberais, os acadêmicos, os professores, né, a todos os segmentos sociais organizados, para a gente elaborar coletivamente um plano de salvação para o nosso Brasil. A nível de Rio Grande do Norte, a nível do Rio Grande do Norte, nós já começamos esse trabalho há mais de 6 meses. Nós fizemos um debate que durou mais de 4 horas internamente ao Partido Verde, todos os seus militantes e dirigentes, com o professor lá da UERN, doutor em economia, doutor Emanuel Nunes. Ele é doutor em economia, conhece tudo do Rio Grande do Norte. Nós fizemos um seminário interno com ele, na busca de fazer uma proposta para o Rio Grande do Norte. Nós temos uma avaliação dos últimos anos da economia do Rio Grande do Norte, até os anos 80, você sabe, meu caro, até os anos 80, o Rio Grande do Norte tinha o maior IDH do Nordeste e tinha as maiores taxas de crescimento econômico do Nordeste. De 80 para cá, o Estado perdeu o rumo e é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo para poder apresentar ao Rio Grande do Norte, aos companheiros, às outras forças políticas, um conjunto de ideias que possa servir de base para a formação de uma frente política. Qual é a sua avaliação, Rivaldo, e a avaliação do PV com relação ao governo da professora Fátima Bezerra? A gente sabe que é 1 ano e 4 meses só administrando a crise, né, dessa guerra sanitária, né? Mas, mesmo assim, muita coisa tá rolando. A vida não ficou restrita apenas à questão da Covid-19, né? Qual a avaliação que vocês fazem com relação ao desempenho do governo da professora Fátima e se vocês estariam, o PV, junto com os partidos de centro-esquerda, no apoio a uma possível candidatura à reeleição da professora Fátima Bezerra? O que é que você me diz? Paralelo a esse debate interno que nós estamos fazendo de construção de uma proposta do Rio Grande do Norte, a gente vai lançar um site, né, com essas propostas e chamar as pessoas para discutir com a gente, com projetos, com ideias. Esse site deve estar sendo lançado daqui a um mês, dentro do segundo seminário com o próprio professor Emanuel Nunes. E nós esperamos que nesse meio termo o governo de Fátima possa ter um tempo para sentar com essas forças políticas e nós estamos abertos para o diálogo com a professora. Achamos que a questão da pandemia consome todo o governo, é um governo praticamente está paralisado para lutar pela vida. Eu acho que ela está empenhada nessa tarefa. E a segunda é de colocar em dia a folha de pagamento. É um governo que enfrenta uma pandemia e, ao mesmo tempo, um legado dos governos anteriores que entregaram um abacaxi para a professora Fátima Bezerra. E ela tenta se equilibrar aí nesses 2 grandes objetivos que é visível para a sociedade, né? É claro que tem outras secretarias que estão fazendo seu dever de casa, mas para a sociedade a gente vê a luta pela vida e para botar o salário em dias. Claro que, passando esse período, nós temos que repensar o Estado como um todo, né? Com suas potencialidades econômicas, regionais, inclusive. Tem que olhar para a cadeia produtiva do sal. Hoje o sal do Rio Grande do Norte é vendido bruto, apenas para pagar, para resolver o problema da neve lá da Europa, sem nenhum apelo maior em termos de mercadoria. Nós olhamos para o Vale do Açu, uma crise da fruticultura, nós temos que repensar a fruticultura, sobretudo naquela região riquíssima, né? O minério, todo esse setor do minério. Enfim, nós precisamos atribuir valor às nossas mercadorias para fazer do Rio Grande do Norte, que já foi
nos anos 80, um grande estado no conjunto da economia do Nordeste brasileiro. Rivaldo, nós temos uma economia muito pujante nos últimos 10 anos no nosso estado. Talvez hoje o setor que mais teve investimentos públicos e privados, que foi o setor da energia. Nós somos hoje exportadores de energia eólica, né? Ela é energia sustentável, sem agressão ao meio ambiente, que o Rio Grande do Norte é o campeão de energia eólica. Na semana passada, nós conversamos aqui, eu e Otávio, com o Sérgio Azevedo, que é presidente... Oi, Otávio. Desculpa interromper, Fernando, só para avisar que falta 5 minutinhos para terminar, já para a gente ir para o encerramento. Eu já vou fazendo as minhas considerações finais e fazer a última pergunta para o Rivaldo. Tudo bem. E a gente viu, Otávio, se lembra, que a gente estava com o Sérgio, e o Sérgio, a gente dizia, Sérgio, por que não veio a atração, não veio a empresas, indústrias de paz que faz os aerogeradores, por que não veio a indústria dos motores? Se isso está indo para outros estados, por que não veio para o Rio Grande do Norte? E ele foi muito taxativo, porque o Rio Grande do Norte não tem um porto possível, né, com capacidade, né, para poder dar sustentação logística a essas atividades econômicas. Rivaldo, eu acho que a grande missão nossa é a gente construir um plano, né, de recuperação da economia do estado do Rio Grande do Norte. Parabéns ao PV que está fazendo esse debate interno. Eu até coloco para você, se você puder ampliar esse debate e atrair os outros partidos de centro-esquerda para debater junto com o PV, tá? Essa elaboração desse plano. E a questão da infraestrutura, ela é básica. Ou a gente tem um projeto viável do ponto de vista técnico, ambientalmente sustentável, ou a gente, para uma nova área portuária, ou nós vamos ficar a ver navios com relação ao desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, Rivaldo, pela sua participação. Obrigado, Otávio Malá Martins. Rivaldo, suas últimas considerações, se possível, em cima dessa linha da nova área portuária para o estado do Rio Grande do Norte. Quero agradecer o convite que você fez para a gente debater. Isso é assunto do nosso dia a dia. Eu estudo diariamente essa questão. O professor Emanuel tem sido nosso orientador e consultor nesta área, na área econômica. Ele que é um cara que, aliás, se você quiser conhecer essas ideias, é só ir lá no site do BNB, que tem todo o estudo que ele e outro professor da UERJ fizeram junto, conjuntamente pago pelo BNB, está lá, fizeram um estudo sobre a economia do Nordeste todinho e tem um capítulo especial somente sobre o Rio Grande do Norte. Muito interessante. E agradecer ao Otávio aí, que nos abriu esse espaço e está à disposição para futuros encontros. Quero agradecer demais ao Rivaldo Fernandes, presidente do Diretório Estadual do Partido Verde, agradecer também ao Fernando Freitas pela colaboração. Senhores, muito boa tarde e na próxima terça-feira, né, Fernando, estaremos de volta aqui com mais um debate na Potiguar Notícias. Então é isso, com o fim do debate com o Fernando Freitas e com o Rivaldo Fernandes, também encerramos aqui o jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.